No ar, programa é Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. Minha gente, é uma satisfação estar entrando em sua casa. Muito obrigado por essa liberdade, por esse aconchego. E semanalmente eu tento trazer o melhor da cultura sergipana. E hoje vamos estar aqui recebendo o artista plástico Anderson Camilo. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de voltar para Aracaju, né, e levar a arte, que eu acredito que o meu trabalho, eu quero que alcance as pessoas e que elas se identifiquem, já que foi um trabalho todo nascido aqui, as verbas de incentivo que me fez estudar fora foram incentivos daqui, então nada mais justo do que o trabalho, as pessoas verem o resultado desse trabalho que foi feito, esse laboratório de 6 anos fora, voltar, porque as redes sociais ajudam, mas é muito legal para a TV pública ver que a arte sergipana ela serviu de ingrediente para uma arte que é sergipana, por mais que ela tenha uma configuração um pouco acadêmica, mais abstrata, mais gráfica, as cores, ela é de identificação popular, então eu acho que quando o meu trabalho estiver atrativo para as pessoas comuns, eu acho que eu alcancei o meu objetivo. Então estar aqui no seu programa, como é o do Pascoal, é um programa que eu gosto, porque é as pessoas que estão desavisadas, né? Assim, é inacessível hoje as artes plásticas das pessoas mais simples. Tem os grafites, né, ocupando, mas os grafites também formou muitos artistas com essa visão popular da coisa e pegar essa cultura popular e sofisticar, se é que pode dizer assim, porque se divide muito a arte em arte popular e erudita, né? Eu considero erudita jazz, balé, a música clássica, artes, esculturas, abstracionismo, pá. O que é maracatu, samba de coco, diz que é arte popular. Mas toda essa arte acadêmica bebeu na arte popular na fonte, desde a antropofagia. Então, quando você pega um artista que sai de um conjunto em Aracaju e dá uma oportunidade para ele estudar como eu estudei, e depois de vivenciar 6 anos com artistas mestres em outros estados, como Belo Horizonte, Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, e aprender, ter tido esse incentivo, essa oportunidade, com a sensibilidade de agentes culturais que já não estão e fazem falta, como o Amaral Cavalcante, uma fonte, o próprio Barrinhos que você citou. Então mostrar o que essa fecundação outrora, há 20 anos atrás, mexeu com alguns produtores, artistas, pessoas daqui que precisaram sair daqui e levar esse código dessa arte, feita aqui, incentivada aqui, popular, bela, mas com uma característica erudita também, acadêmica. Porque a arte popular, ela não é só um estudo para a academia, ela é a essência da arte acadêmica. Né? Você começou como na arte? Bom, primeiro foi o desenho publicitário, eu já desenhava, mas eu queria ganhar dinheiro, trabalhava em banco e ia ficar maluco se eu ficasse trabalhando no banco. Aí quando meu pai faleceu, eu pedi demissão. Aí fui trabalhar com desenho publicitário, que antigamente não tinha computador, era prancheta, fazia arte final, tal, trabalhar as escalas, logomarca, logotipo, pronto. Depois coloquei silk e fui trabalhando com pintura. Eu disse, não, mas eu tenho que estudar. Você chegou a fazer silk? Também, mas eu disse, eu preciso estudar, entender se a arte tem uma história, né? Qual foi a história da arte? Quais são os estilos da arte? Eu fui estudando os estilos, as linguagens, depois fui pegando as técnicas, e isso durante 10 anos. Quando eu peguei essas técnicas, eu fui para escolas, né? Escola particular, escola pública, trabalhar com oficinas com jovens. Laboratórios de práticas. Você deu aula? Durante 10 anos. Quando eu comecei a estudar, que eu já tinha feito cursos livres na Funarte, né? Curso de escultura, curso de desenho, curso de pintura. Tinha uma grade que a gente escolhia, que são os cursos de extensão, e lá eu estudava escultura com artista, tal. Aí você vem com várias técnicas. Mas como você vai usar a sua linguagem? Como você vai ser reconhecido com tanta coisa? Aí montei um laboratório, um ateliê em casa. Aí depois eu fui começar trabalhando em escolas, né? Fui estudar a história da arte e depois fui trabalhar em escola. E lá eu fazia as oficinas também com jovens. E acabava que era muito laboratório, muitas coisas aconteciam. Então o meu trabalho sempre estava se reconfigurando. E isso era muito difícil em Aracaju, porque todo mundo tinha que ter uma identidade. Olhava e dizia, esse é Adalto, esse é Zé Fernandes, esse é... E como pegar tudo isso e criar a sua identidade, mas tendo a influência da cor de Leonardo Alencar, o verde de J. Inácio, a produção forte de José Fernandes, né? A linguagem do Eurico Luiz, né? Como ele trabalhava o tema social com os cabeça chata. Você pegar a essência da arte sergipana, ela é muito cultural. Aqui é um berço cultural que é artes plásticas, desde François Rode. Então quando eu estudei a história da arte, não, quero estudar a história da arte sergipana. Aí fui em Horácio Ora, né? Horácio Ora. Morreu em Paris, primeira história em quadrinho que seria notícia foi feita por ele, que é o crime do desembargador Fontes Visgueira,
O Crime da Não Mala. sabia O cara disso. foi lá, desenhou, só que se atribui a 1800 e tanto nos Estados Unidos. Mas a primeira narrativa em quadrinho foi esse Crime da Mala, do Desembargador. Você fez quadrinho também? Trabalhei com quadrinho também, desenho publicitário. Então, assim, sempre fui um fazedor de linguagens, né? Eu sempre me acho um laboratório. Para mim, a arte sempre foi mudando. E você passa 6 anos fora, Aí foi a residência, assim. mas na nossa conversa você deixa transparecer que você está de visita. Não estou de visita. Quando chego em Aracaju, eu nunca tenho a data de dizer quando eu vou voltar, porque aqui eu faço o laboratório do trabalho, é feito aqui, o estudo é feito aqui, a narrativa é feita aqui, o horário de levar para fora, porque eu acho que eu já fiz bastante exposições aqui. Mas eu acredito que hoje o meu trabalho é legal fazer uma exposição na galeria, receber as pessoas, mas o meu prazer vai ser quando eu puder que os meus amigos, os lugares que eu vi, possa ter um painel meu, não só uma pessoa que tem muito dinheiro. Não só, eu quero que o meu trabalho vá para a rua. Essa é a minha ideia. Mas você, comercialmente, existe uma resposta maior fora de Sergipe? Não diria que é maior. Eu diria que são mais curiosos a respeito do meu trabalho. Por essa identidade que eu trago, que todas as histórias que eu trago desses artistas, de onde vem essa cor sua. Tá? Então eu tenho minhas referências. As minhas referências, elas são todas coletivas. Então lá fora, o mineiro gosta de história. Quando você agrega valor a uma coisa, aquilo tem história. Eles gostam do que tem história. Então as pessoas, elas consomem cultura, história, brechós, livros, cultura. A sua pintura, ela me lembra muito as bandeirinhas juninas. Completamente também, né? O Volpe já fez isso, né? Que ele fazia elas paradinhas e tal, essa coisa popular das casinhas que eram todas coloridas iguais. Então o meu trabalho hoje, ele é um projeto arquitetônico. Você pegar, tem as linhas das cidades, os traços de edificação, né? Que é um traço que começa aqui, e esse amarelo que está aqui, ele cresce 3 centímetros aqui, 6 centímetros aqui, 9 centímetros aqui. Quando você olha para cá, a linha vem para cá. Então é semiótico. É um trabalho justamente para o planejamento urbano, para quem vai passar de carro. Não é um trabalho estático. Porque uma coisa é o que está enquadrado, preso na parede, é um quadro. Mas a tela é que você projeta o seu olhar. Então, em Música para os Olhos, eu fiz esse experimento de que as pessoas, elas liam, né, como se lê da esquerda para a direita, e fui percebendo que elas se movimentavam, porque a linha convidava. Então, no meu trabalho, por trás disso, tem esses riscos que vêm da edificação, que vêm da arquitetura, do planejamento urbano. É o que há disso acadêmicos, tá? Mas a cor é popular, é tudo popular, é arte africana, tem a cor da arte africana, tem a cor do São João, tem a cor, sabe, tem a cor popular. O meu trabalho, ele é popular. Você sabe que eu não sou um expert. Mas você tem sensibilidade. Mas, escute-me, como é que eu poderia rotular você como artista plástico? Ai, rotular, eu não Gênero, o que eu diria? Um artista plástico, né? Porque o artista plástico, ele pode ser um diretor de fotografia, ele pode ser um designer, ele pode ser um figurinista, ele pode ser um cenografista, ele pode ser um ilustrador, ele pode ser um quadrinista. As artes plásticas são todas essas. Ele pode ser escultor, é o artista plástico. Porque você pode ser pintor, o cara pinta, mas o artista plástico, você pode trabalhar com a direção. Que estilo você pinta? Arte moderna, pós-moderno. Mas tem um termo que eu achei muito sofisticado, neorregionalismo. É quando você pega a arte regional popular, é como você pegar Ariano Suassuna. Tem coisa mais sofisticada que Ariano Suassuna. Tão popular e sofisticado. Tem coisa mais sofisticada do que Guimarães Rosa. Que falando Você assim, é apaixonado pela cultura, popular. né? Você pegar um Cândido Portinari, né, cara? O cara chegou em Paris, aí disseram, porra, seu trabalho é muito bonito, mas não tem flores. Ele disse, não, só tem miséria. Quando você vê aquele povo assim, o olho, com cubismo de Picasso, entende? Eles pegaram a ideia de fora, mas o tema, a história é deles. Tá? A nível de neurolinguística, como é que você efetiva que você é um artista sergipano? Como? Em tudo. Porque a gente não vê o caranguejo, a gente não vê... Mas se eu disser para uma criança, procure um peixe, procure isso, ela vai achar um monte de coisa. É como se eu tivesse pegado tudo e cortado bem pequenininho. E equilibrado em linhas que estão hermeticamente planejadas como se fossem traços arquitetônicos. Quer dizer que você pega a tela, você faz um esboço, você coloca esses ícones da nossa cultura e depois coloca a cor. Tudo embutido. Se você olhar bem, agora eu falando, você já vai ver com outros olhos. Entende? Mas eu não gosto. Eu gostei. Você vê o movimento. Você imagine se você estiver assistindo uma quadrilha. Coisa linda assim de se ver. Imagine você assistindo uma quadrilha e você dá uma girada na cadeira. O que você vê? Cores.
É basicamente uma isso. plasticidade viva. Sai o símbolo, sai o ícone, fica só a sensação. O sensacional, é a sensação. Eu tenho uma impressão que vejo algo. Eu tenho uma sensação, porque a arte é trabalhar com sensação, pode ser desconforto. Então, quando você sensibiliza uma pessoa humilde, eu estava na Secretaria de Educação, um rapaz não sabia que o quadro era meu, na entrada do presidente tem um quadro abstrato. O senhorzinho do café disse, que negócio, olha, eu não sei não, viu, professor? Ele não sabia, eu não digo que é meu, tá? Assinatura discreta, eu sempre escondo minha assinatura. Aí ele disse, negócio, olha professor, eu não entendo de arte não, viu? Mas o cara que fez isso, negócio bonito, professor, eu queria ter em casa. Aquilo me conquistou. Porque uma pessoa simples, ela se tocou e achou bonito. E ela disse, eu não sei o que é arte, mas isso é arte. Quer dizer, Picasso dizia, queres que lhe diga o que é arte? Se eu soubesse, eu não diria a ninguém. Quem diz arte é o tempo, porque é o que fica. Tá? Eu não posso afirmar que o que eu faço é arte. Quem vai é a sua relação, como ele vai ser aceito e tal. E essa pessoa me tocou muito. Aí um dia ele soube que era meu, alguém disse. Ele, professor, você nem me disse que o quadro era seu, porque depois que eu pinto ele já não me pertence. Eu não gosto de dizer, olha, aqui eu quis isso. O sentimento meu quando eu estava executando. Depois as pessoas têm que criar o sentido dela. Você desapega mesmo. O sentido é dela. Se ela vê, olha, não gostei, causei desconforto, me incomoda, que legal, me diga por quê. É legal. E caso alguém chegue a dizer por quê? É sempre interessante. Isso não vai atingir sua alma, não? Não atinge porque o trabalho só pertence a mim. Os louros e o processo. Que é o prazer que eu sinto em cada peça ser única e que tem a ver como se fosse um disco que o cara grava aquelas linhas melódicas semelhantes, que tem a ver com o trabalho, e é isso. Então esses painéis hoje, eles estão feitos, vão ficar em Sergipe, eles têm que ficar em Sergipe, porque tem todo o planejamento deles, agora eu quero ver como. Aqui em Sergipe, sabe? O que você está planejando deixar agora? Agora eu quero deixar no mínimo um conjunto de 6 painéis. O ano passado eu tive a felicidade do Rotary me convidar e na premiação a coleção internacional Jorge, um cara que é um historiador de arte, Jorge, na verdade. Ele não é um mecena, não é um marchand, ele é um historiador. Ele quer a história. Jorge de quê? Jorge Carvalho. Ah, Jorginho, o escritor? Não, Jorge Carvalho que está agora no Rotary. Eu sei quem é. Foi secretário da Educação, então ele é um mapeador. Então quando ele era gestor da Educação, ele tem esse hábito de mapear a cultura. Então ele é um historiador. Ninguém sabe, mas ele é um doutor em História lá na Alemanha. Nós somos repórteres juntos. Então ele é um pesquisador. Então quando ele começa a se interessar pelo seu trabalho, essas pessoas começam apoiando muito o seu trabalho. Como eu sou muito grato a Ilma, Leonardo Alencar, José Fernandes, Amaral Eurico Luiz. Eurico Luiz eu conheci muito pouco. Eu conheci Zé de Dome em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Você conheceu o Zé de Dome? Meu pai, eu vivi no Rio até os 13 anos, né? Meu pai é uma família sergipana e meu pai foi pro Rio. Meu pai trabalhava com números, nada a ver. E eu conheci Eurico Luiz, ele vamos conhecer um conterrâneo de distância. Foi lá em Cabo Frio, numa casinha. Meu pai comprou uns quadros dele, né? Que antigamente se dizia que comprava para ajudar, né? É. E aí minha mãe tinha essas corujas, nem sabia o valor, coitada, deu de presente. Hoje você tem uma obra de Eurico Luiz, lá tem o memorial de Eurico Luiz, em Sergipe não tem, com as obras que valem, assim, avaliadas, né, por bancos, como avaliar? Pela história, pelo significado e tal. O artista não precisa estar com a jaca na cabeça para ser valorizado, a sua obra ela está ali, você está pontuando, está catalogando, exposição tal, tantos quadros, foi vendida tal, foi a linguagem tal, como discos, exposição tal, e ali a pessoa tem uma peça daquela coleção. Eu não fico pintando, aí seria bom. Mas tem um projeto que vão ser tênis, camisetas, bermudas, sergipanas. As pessoas já estão se vendo nela, assim, eu acho que é muito legal, está muito bacana. Gente, conversamos com Anderson Camilo, artista plástico, sergipano, morador do mundo. Ele sai e não sabe quando volta, não sabe quando vai embora. Às vezes eu estou aqui e tem amigos que não sabem que eu estou em Aracaju. Mas foi muito bom você ter vindo aqui, viu? Muito bom, muito bom. Eu gosto demais. Gente, eu vou ao break e na volta eu converso com o grande cantor, pagodeiro das multidões, Sinho Lemos. Eu volto já já. Bem, gente, estamos de volta e eu trago agora nada menos de que um dos maiores intérpretes de samba do Brasil. Cara, é muito top. Sinho Lemos. Boa tarde, Valadão. Muito feliz de estar aqui com você, meu amigo. Muito feliz. Já tive a oportunidade de vir aqui outra vez, há um tempo atrás, e retornando agora nesse novo momento, nesse novo formato.
Sinto muito feliz de estar aqui. Sim. Quantos anos de carreira? A gente tá fazendo 22 anos esse ano agora, né? 22 anos de música, 2025. E solo tem 12, né? E participei de vários outros grupos. Você começou a cantar quando e como? Eu comecei a cantar junto com os amigos lá no Eduardo Gomes, né? Eu tocava, na verdade, né? Aí quando eu fui morar com minha avó no Castelo Branco, tava o auge de pagode 90, né? Anos 2000, época de Soweto, Catinguelê. E eu me apaixonei pelo samba. E aí tem um rapaz que tocava cavaquinho, Cleto Marreco, foi o cara que me colocou assim praticamente na música, né? E aí montei um grupo com os amigos, chamado Fascina Samba. E meu primeiro grupo assim que já tocava em bares, em lugares, eu entrei no Jeito Maneiro, que era do finado Léo Maneiro. Cantava 5 músicas, fazia back e tocava tamborim. E aí as coisas foram acontecendo, aí veio Papo de Samba, Forte Desejo e Sim Lemos. Quando Sim Lemos passa a ser o queridinho do povo sergipano? Cara, eu acho que foi 2016, né? 2016 foi quando uma composição minha estourou, Amor de Sobremesa. E aí eu fui pro Como Rio. é Amor de Sobremesa? Amor de Sobremesa. Qual é a letra dela? Vamos... Quando chegar vai ser tão bom, vinho, jantar e amor de sobremesa. É um doce desejo fazer com você amor gostoso até o amanhecer. Me ama na cama, me faz um homem mais feliz. Sou teu pra sempre, foi Deus que quis assim. Isso tocou muito na mídia. Muito. Todas as rádios tocavam. Nós gravamos um audiovisual ano passado. O título do audiovisual é Sim Lemos Canta Sua História. Um pouco das nossas composições de alguns amigos e vários sucessos que eu cantei durante esses 20 anos de história, né? Na verdade, 22 anos a gente está fazendo agora esse ano de 2025. Então retrata um pouco cada coisinha, né? Tem Djavan, tem Pagode 90, tem muita coisa boa nesse audiovisual, que vai ser lançado ainda esse ano agora, 2025. Quer dizer que é inédito isso? É inédito, aí um trecho do que vai vir o audiovisual, né? Então eu posso dizer, só eu tenho? Só, lança aí. Só eu tenho. Eu acho isso, quando o cara diz isso na rádio, eu acho legal isso, sabe? Sim, você chegou ao pódio e você decidiu que ia pro sul do país fazer samba. Uhum. Me conta, o que te motivou a fazer Cara, isso? O artista ele tem que estar preparado a buscar. O artista que não busca, ele vai ficar estagnado, vai ficar aqui mesmo, enfim, e não vai acontecer da forma que deseja que aconteça. Só que, infelizmente, hoje o mercado, ele vem acontecendo algo que eu vejo como problemática. Antigamente, eu posso falar antigamente, eu tenho já mais de 20 anos, né? Era mais fácil você levar sua música. A sua música, ela verdadeiramente era valorizada como música. Hoje em dia, existe um monopólio, enfim, coisas que tem que ter uma gestão, tem que ter um empresário, investidor. Se não tiver um empresário, não vai. Alguém de esquema, não flui. Não flui. Entendeu? Você pode se destacar, vai lutando, vai quebrando pedra, né? E eu botei a cara pro sol e fui atrás. Graças a Deus tive a oportunidade, tenho vários amigos no sul do país, né? E eu me sinto muito grato e realizado. Você fez muitos shows. Muitos shows. Eu, graças a Deus, passei por alguns estados fazendo o meu show. Rio de Janeiro foi um lugar que me acolheu muito, né? Somente Jacarepaguá, Madureira, lugares onde eu tocava muito, né? Na verdade, eu toquei quase em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Eu tive essa oportunidade, passei por Minas, São Paulo, Brasília, né? Goiânia, a terra do sertanejo. Fiz alguns shows também por lá, na época que eu estava em Brasília, que eu passei uma temporada. Então, estou muito grato. Você viajou para conhecer o mundo e mostrar sua arte? Foi, isso mesmo.
E hoje as pessoas dizem assim, você sente saudade desses lugares? Eu falei, cara, eu sinto saudade de todos os lugares que eu já passei. Mas o Rio de Janeiro, eu tenho algo com ele muito forte, sabe? Que eu acho que berço do samba, né? Foi, nem tanto pela música, foi um lugar que me acolheu, sabe? Que me acolheu mesmo. As pessoas falam que o nordestino lá não é valorizado. Não, isso depende de onde você foi. Se você foi com o propósito de levar sua música, sua arte, vai ter pessoas que vão lhe ajudar, entendeu? Infelizmente eu tive que regressar para Aracaju, porque eu passei por um momento difícil, a perda do meu pai estava debilitado, doente. Então eu falei, poxa, a música é importante, mas meu pai é muito mais. Então eu voltei para Aracaju para curtir um pouco do meu pai. Você fala que você perde seu pai. Foi. Em 2020 eu perdi meu pai, em janeiro. Meu aniversário é dia 12 de janeiro, né? Dia 16 de janeiro eu perdi meu pai. E aí a cabeça ficou meio bagunçada, muita coisa. Perdi minha avó em junho. Aí teve a pandemia. Aí, e nesse exato momento você se torna evangélico também, não, né? eu fui pro Rio. 2020 fui pro Rio. Foi em dezembro de 2020 eu retorno do Rio. Uma vida maluca. E 2021 foi quando eu tive fiquei doente, né? Tive que fazer uma cirurgia às pressas de apêndice. E foi quando eu tive aquele encontro verdadeiramente com Cristo. Fui pra igreja. E aí falei, vou dar uma pausa na música. Eu tive na Igreja da Graça. Isso. Eu assisti você cantando. Entendeu? E aí eu fui muito bem acolhido. Vivi um momento muito maravilhoso, como eu sempre falo. A importância de Deus na nossa vida depende de cada um. Ali é só um lugar pra gente se reunir, congregar, estar em unidade, né? Mas quando Cristo habita em nós, não tem quem tire isso. E aí eu precisava também me manter, né? Foi quando eu voltei. Foi um tempo de purificação. Isso mesmo. Foi um tempo que eu necessitava passar por aquele processo, entendeu? Doeu muito? Doeu. Foi quebrado? Doeu de uma forma que eu sempre digo hoje que o transformar de Deus na minha vida, ele foi de uma forma de 0 a 100. Eu tive a oportunidade de ver à distância, acho que conversamos umas 2 ou 3 vezes, né? O pastor seu era nosso vizinho no futuro, isso. E eu fui perto e vi você se lascando de chorar. Chorava igual um cabritinho. Verdade. Lavou a alma? Lavei. E outra, eu sempre digo que aquele que não está preparado a passar pelo processo, ele não merece nenhum, você usou essa palavra no tempo anterior, nenhum pódio, né? Você tem que passar pelo processo. É necessário, né? O crescimento só vem quando há dor. Não tem jeito. E hoje eu me sinto muito feliz, sabe? Não falo por conquistas materiais, eu falo pelo crescimento como homem, pela visão da minha família e os amigos que tenho hoje com a minha pessoa. Isso me faz muito bem. E aquele momento que eu tive na igreja, eu falo, participando mesmo da obra de Deus e tal, foi muito bom. Você deixou a igreja definitivamente? Não. Mas eu congrego, você volta... Eu congrego. Você congrega, mas você volta à mesma força da mídia, ovacionado e é reconhecido hoje como um dos maiores cantores de samba do Brasil. Isso. E aí houve o meu regresso, né, pro samba, pra música, né? O regresso, ele é muito dolorido. Por mais que eu já tenha um nome, as pessoas me conhecem, mas você se readaptar àquilo. Porque eu passei praticamente 2 anos sem cantar, louvar na igreja, 1 hino, 2 é tranquilo. E você ter que se readaptar a fazer 2 horas e meia de show, 3 horas de pagode quando é roda de samba. Então fui me readaptando àquilo, sendo que de uma forma totalmente profissional, entendeu? Muitas das vezes, até no momento que eu tive em grupos que eu participei de sucesso, de momento muito bom, havia um desprezo ao profissionalismo.
Eu tava ali para cantar, mas ao mesmo tempo tava para me prostituir, para beber, para fazer coisas que não devia, entendeu? Não tava ligando para nada. Como aperta assim. Então hoje você é um artista reconhecido e tá de mãos limpas, limpinho. Limpão, limpão. Que sabe? bacana. E aí meu foco hoje é trabalhar. As pessoas falam, cara, você não bebe? Eu quero tomar meu vinho, eu compro meu vinho, bebo meu vinho em casa. Eu quero tomar minha cerveja, eu compro minha cerveja e tomo em casa. Mas você nunca vai me ver eu tocando, eu bebendo. De Entendeu? copo na mão. Não. Eu não. Sabe? Não é o que possa ser que aconteça. Eu tá ali bebendo minha água. Então você pode até me ver com copo, mas vai ser água. Porque eu coloquei isso na minha cabeça que ali é meu trabalho. É meu trabalho, é onde eu tiro meu sustento, famílias dependem do meu trabalho. Hoje eu tenho, quando é o show completo com banda, são 13 famílias que dependem do meu som. São 13 famílias que estão ali se mantendo, ganhando uma grana, levando sustento para casa através da minha música. Então, nada mais responsável do que eu me comportar como tal. Porque eu não proíbo ninguém de beber. Até porque eu não sou pai de ninguém, né? Mas no palco é água. Gente, é por isso que eu sou fã. Anota o nome aí. Pra quem não conhecia, Sinho Lemos é o cara, um dos maiores sambistas do Brasil. Obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Final de programa. E a gente se vê no próximo sábado, 14 horas, se o bom Deus quiser, com mais um É Coisa Nossa da sua TV Câmara da Caju, canal 5.3, Cidadania e Representatividade. Você